Você que está chegando, seja muito bem-vindos. Hoje o nosso assunto é a dança das cadeiras e a genealogia dos partidos políticos brasileiros. É quase um caso de família, né? E para falar Oh, sobre esse assunto, dois convidados de muita elegância, muita sabedoria, que quem acompanha aqui o Entre Fatos já sabem quem são. Um ali tá carregando por enquanto. Tá ali, ó, carregando. eu tô Coisas do carregando? home office. Tá carregando ainda. Apareceu pra você já, Eita, Gabriel Evelyn? Não. Ah, então. Está carregando ainda pra todos, por enquanto. Enquanto isso, eu vou arrumando tava minha mostrando câmera minha aqui, caneca ó. do Entre Fatos aqui. Tô carregando ainda. Por enquanto tá carregando ainda. Então, para você que está chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje é o Entre Fatos 0010, com a presença ilustre aqui do Gabriel Marcondes, que é cientista político, parceiro de todas as horas, mestrando em ciência política pela Universidade Federal do Paraná e estuda política comparada com foco em organização partidária, que é o assunto de hoje. Eu vou chamar o Diogo primeiro aqui também, o Gabriel. Enquanto isso, dê-se uma boa noite, meu caro. Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos aí para mais uma noite, uma sexta-feira, né? O sextou de debate, muito conhecimento aqui sobre os partidos brasileiros. É o E nosso agora? sextou. Agora sim, seja muito bem-vindo. Esse é o meu Aí. companheiro de todos os dias, Diogo Tavares. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, devidamente trajado com a minha caneca aqui do Entre Fatos, lá da Link Personalizados, já fazendo merchan na entrada, pra não esquecer. É, a minha caneca, por enquanto, não chegou. Pessoal, vocês querem compartilhar com os conhecidos enquanto eu vou Acabei falando de algumas fazer isso. coisinhas aqui? É, que eu já vi que já Acabei de... tá entrando uma galera. É, Deixa eu acabei de fazer abaixar o... isso. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo vai pra Band agora, né? Aleatório isso, mas tudo bem. Então, o assunto de hoje é a dança das cadeiras e a genealogia partidária dos partidos políticos do Brasil. Para isso, temos o nosso especialista aqui, Gabriel Marcondes, e para enchê-lo de perguntas, o meu parceiro de live aqui, Diogo Tavares. Lembrando que hoje não estamos ao vivo pela Pinhais Mania, por um problema técnico, mas semana que vem todos os programas aqui do Diário de Curitiba estarão ao vivo também na Pinhais Mania, pinhaismania.com. Agradecendo o link personalizados pelo presente, nós vamos providenciar um presente para o Gabriel também, que a gente já está Opa! devendo para duas pessoas, ô Diogo. Mostra aí a canequinha que a gente vai É, providenciar para os com o convidados. Gabriel vai com o Entre Fatos e o rostinho do Emael do outro lado. Emael, Democracia Cristã, pro nosso burocrata cristão. E para o Eduardo vai quem mesmo que ele pediu? Era o deputado lá, o. Agora me esqueci, mas tem ele quer com o rostinho do deputado lá. É um missionário, um apóstolo, algo assim, né? Missionário João Arruda. Missionário João Arruda pro Eduardo. Ricardo Arruda. Exatamente. Ricardo Arruda. Aí, João ó, é o sobrinho já. do Requião. O cenário Ricardo Arruda. João Arruda é o sobrinho do Requião, que foi candidato ao governo, que foi candidato à prefeitura, foi candidato a um monte de coisa, ex-deputado, né? Isso mesmo, isso mesmo. Começando, Perdão ao erro aqui do apresentador. o João Arruda que acompanha, hein? A gente salva essa live no IGTV do Diário de Curitiba, e eu vi lá, quem que deu uma olhadinha, o João Arruda deu uma olhada no assunto da semana passada, hein? Grande abraço. João Arruda, grande abraço. Se você vê de novo, um abraço especial para você. O João Arruda, não o missionário Arruda. O Ricardo Arruda, sei lá. Vamos pro nosso Apesar bate-papo que a da gente pode semana. mandar para o missionário também, porque o Ricardo falou dele na semana passada e nós Sim. falamos aqui da caneca personalizada do missionário. Inclusive, podemos Pois é, convidá-lo para participar do programa com a gente. Ele é da audiência. vamos chamar, vamos chamar. A gente tá chamando um monte de gente desde o começo já. É tudo, é só papo. Gabriel, começando o nosso bate-papo aqui, a gente vai começar pelo caso mais diferente que a gente tem hoje em dia, que é o presidente, que não tem um partido político, né? Ele atualmente é o sem partido, já é Messias Bolsonaro, ele que passou por um monte de partido, e você pode falar melhor do que eu até aí na sua fala, quanto partido ele passou,
e ele saiu do PSL, e agora tem outras opções aqui, que é PTB, PSC, que ele já foi do PSC, né? O Já. PMB, o PMB está marcado como PMB, mas agora é Brasil 35, se eu não me engano, né? O Partido da Mulher Brasileira agora é Brasil 35. E Uhum. Patriotas. Gabriel, para a gente estudar a genealogia desses partidos aqui, ó. O que esses partidos que eu citei têm a ver com Bolsonaro? Bom, para começo de conversa, vamos restringir em PTB, PMB, PSL e PSC, certo? O Uhum. Bolsonaro também passou pelo PP, né, Partido Progressista. Bom, o PMB é um partido pequeno, recente, certo? Não é um grande partido que figura aí, é uma das muitas legendas de aluguel que nós temos no país, porque as regras do jogo brasileiro incentivam demasiadamente a criação de novos partidos. Apenas nos últimos anos aí que o STF tomou algumas atitudes em dificultar a criação de partidos, mas a gente pega aí desde o pluripartidarismo ali iniciado em 82 com a primeira eleição ali, as regras brasileiras, a lei brasileira sempre incentivou a criação de novos partidos políticos, né? Desses todos que você citou, né, o mais antigo ali é o PTB que, né, é dos anos 60, voltou ativa com os 5 primeiros partidos da redemocratização foram o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O 1 era o PDS, o 2 era o PDT, o 3 era o PT, o 4 o PTB, o 5 o MDB. Depois você põe mais um na frente e vira o número dos partidos que aí estão, né? E o PTB, ele era um partido de esquerda, né, do velho Getúlio Vargas, e que ao longo do tempo, depois da redemocratização, deu uma guinada aí, né, com a Ivete Vargas. Enfim, é um partido que compôs o governo FHC, é um partido que compôs também ali o começo do governo do PT com Roberto Jefferson, foi o partido que deflagrou o escândalo do mensalão. Então, assim, o PTB, o mais chocante de todos os partidos, se o Bolsonaro for, é o PTB, justamente pela história do partido. Mas precisamos deixar bem claro aqui que os partidos não vivem só de história. Os partidos são organismos vivos que se transformam ao longo do tempo, né? Respondem à conjuntura, respondem à cena do jogo, né? E os partidos políticos, eles têm um dilema muito severo, que é o seguinte: se eles atuam para mudar a conjuntura ou se eles se adaptam à conjuntura. E a maioria dos partidos não tem força para mudar, então se adaptam, né? E a maioria desses partidos que você citou aí são dos partidos que tendem a se adaptar à cena do jogo. O PSC é um partido que, desde a sua fundação, tem uma ligação com as igrejas evangélicas, certo? Principalmente as assembleias e a quadrangular. Né? A quadrangular tem estudos que falam da ligação das igrejas com os partidos. O PRB, o Partido Republicanos, né, que nós também falaremos aqui, é um partido altamente ligado à Universal. Mas como a Universal é diferente da Assembleia com relação ao nome, com relação à permissividade de abrir e fechar a igreja, a Assembleia, por ser um pouco mais livre nesse sentido, tem candidatos no PSC, tem candidatos em outros partidos, mas se a gente pensar, o PSC é um dos poucos partidos brasileiros que dá razão ao nome. Partido Social Cristão, certo? Porque ele é de uma direita tradicionalmente evangélica, certo? Mas que não torce o nariz para políticas distributivistas, certo? Você não vê a base evangélica, a base de deputados do PSC ser contra, por exemplo, programa social, porque esses programas sociais tendem a atender a base eleitoral e a base política desse partido, né? O PMB, já falei, é uma várzea, é um partidinho de fundo quintal que foi aberto aí recentemente para ter direito a fundo partidário, que, né, para eu que estudo isso, é uma vergonha, fundo partidário, a forma como é distribuído esse fundo. Enfim, são esses os partidos, não são, meus amigos? Isso. Exatamente. E o Patriotas, né, que ele tem a origem lá no PEN, Partido Ecológico Nacional, que é uma história muito parecida com o do PMB, né? Ele foi criado recentemente aí como legenda de aluguel para, enfim, nadar no fundo partidário, como um número considerável de siglas no Brasil já vem fazendo. Eu queria fazer uma observação, Ricardo, de como é importante para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo agora, a gente entender também a genealogia dos partidos políticos, para a gente não achar que os partidos políticos são meras legendas. Eles, mesmo como o Gabriel falou assim, eles
podem ser legendas ou estruturas que se adaptam ao tempo, ou tentam mudar as coisas do tempo, ou se adaptam ao tempo, mas em algum momento da história alguém criou, alguém inundou o partido, alguém convidou alguém para participar do partido. Então, tem história, tem ideias nessa história. Então, eles não são estruturas vazias, né? E comentando dos partidos que a gente falou aqui agora, o caso mais curioso é do PTB. O PTB que foi fundado no varguismo lá em 1945, com o fim do Estado Novo. Getúlio Vargas ajudou a criar o PTB, né? Como a ideia dele na época era criar um partido de massas. Então ele ajuda a criar o PTB, com o que parte da esquerda chama do sindicalismo pelego, né? Aquele sindicalismo ligado ao governo e tudo mais. Então é engraçado que acaba um regime autoritário fundado no varguismo, e o próprio regime democrático ele é fundado com base no varguismo. Os dois dos três principais partidos faziam parte do varguismo, que era o PSD, que o Vargas veio a lançar o seu candidato e veio lançar o seu primeiro candidato, mas depois ele foi candidato pelo PTB em 1950. Mas mesmo assim há muita discussão se o PTB era um partido de esquerda na época ou se era um partido nacionalista que trazia consigo também as discussões do trabalhismo, né? Mas o PTB na época chegou a abrigar ali João Goulart, Leonel Brizola, enfim, grandes quadros que vieram a se tornar assim quadros conhecidos da esquerda brasileira. Alberto Pasqualini, que escreveu os documentos de fundação, a Carta do Trabalhismo, e depois ele foi extinto, né, com a ditadura militar. E na sua refundação tem uma história muito curiosa, que a Ivete Vargas, que é sobrinha neta do Getúlio Vargas, disputou as três letrinhas, a sigla, com o Leonel Brizola, que estava voltando do exílio, voltando de Portugal, e refundando uma certa esquerda brasileira ligada ao que ele já queria chamar do que ele considerava um socialismo democrático, uma social-democracia brasileira, ligada também ao trabalhismo, né? E com muitas influências do chamado socialismo moreno, que é a social-democracia portuguesa. E olha onde a gente veio parar. O PTB hoje, para a maioria dos especialistas, representa uma centro-direita, digamos assim, ou agora até com o Roberto Jefferson e a sua ligação com uma direita clerical, uma extrema-direita, né, querendo convidar o Bolsonaro para ser presidente pelo partido. O PTB está mais... A Luísa Canziani, que é deputada aqui pelo Paraná, pelo PTB, inclusive fez uma crítica recente ao partido, dizendo que o partido se tornou uma legenda de extremistas. Então, a gente vê aonde chegou, da onde saiu e de onde chegou o PTB. Eu queria fazer um comentário do PSC, que também é uma sigla muito importante, uma sigla interessante, digamos assim. O PSC, ele ressurgiu, tem registro no TSE em 1985, mas segundo alguns historiadores, cientistas políticos, ele tem origem uma tentativa de quebra do bipartidarismo da ditadura, né, que era formado só por Arena e MDB, por um vice-presidente civil da ditadura militar, que é um movimento chamado PRD, Movimento Republicano Democrático. E não deu certo esse movimento, era um movimento formado já por grupos pentecostais brasileiros, e veio a refundar o partido lá nos anos 80. E o PSC, ao longo da sua história, vem se caracterizando por participar muitas vezes de alguns governos, participou do governo Collor, teve quadros no governo Collor, depois teve um momento de baixa, e veio ressurgir aí durante o segundo governo Lula, mais ou menos, com o Pacto Conservador. Ele é um partido bastante ligado à Assembleia de Deus, lança os candidatos ali ligados à igreja. O interessante é que o partido lança quadros ligados à igreja e se envolve também em pautas, digamos assim, conservadoras, em pautas morais, com opinião conservadora. O partido é conhecido por opinar fortemente pela questão da redução da maioridade penal, vem sempre opinando contra direitos da população LGBT, enfim, entre outras coisas que a gente pode resumir assim. Então, um partido bastante ligado a uma ideologia conservadorista, conservadora, religiosa, digamos assim, que se envolve em pautas morais. E só para encerrar, lembrar que ele já foi presidido pelo pastor Everaldo, que foi candidato a presidente em 2014 e atualmente se encontra preso. É o partido também do pastor Marco Feliciano, enfim, algumas das figuras que compõem o PSC. E está querendo aí também o Bolsonaro como candidato. Pastor Everaldo que batizou o Bolsonaro em Israel, e agora o Feliciano agora está no Podemos, né? A gente ri que, né, o Feliciano mudou, né?
mas a gente ri que é bizarro como tem essas conexões, né? A gente tem que lembrar, batismo, a conexão do Bolsonaro com o PSC, batismo, o pastor Everaldo batizou ele, pode ser, mas também já brigou o Bolsonaro, e é muito engraçado, né? Batizado pelo Bolsonaro. Foi partido do Ratinho Júnior por algum tempo também aqui no Paraná, né? Importantíssimo na legislação passada, era o partido com o maior número de deputados na Assembleia. Foi bem importante aqui no Paraná também, né? Cantora Mara Lima, se não me engano, fez parte do PSC. O outro líder evangélico, agora não me lembro, o deputado Takayama, se não me engano, era do PSC. Tem umas figuras locais aqui que figuraram no PSC aí, né? Exatamente. Vou mandando um abraço aqui, ó, para Gilson de Jesus, Franciele Andrade. Muito obrigado. Também está aqui Gilmar Dias de Jesus, que faz um trabalho muito legal com marcenaria rústica e planejada. Quem quiser acompanhar, é só clicar no perfil ali, ó, fazer uns móveis planejados para o escritório, cozinha, quartos. É um trabalho bem legal. Depois da live, vocês vão lá, dá uma clicadinha ali no perfil e confiram, tá bom? Um abraço também para agora não. Exatamente. A Liane Almeida, Luana Krambeck e Leonardo Castro, pessoal que está por aqui, vão compartilhando aí com seus amigos. O assunto de hoje é a dança das cadeiras partidárias aqui no Brasil e a genealogia, a árvore genealógica dos partidos políticos. Estamos recebendo aqui Gabriel Marcondes, que é especialista na área, e ele está fazendo mestrado, estudando política comparada com foco em organizações partidárias. É isso mesmo que ele estuda praticamente. E Diogo Tavares, nosso colunista do Diário de Curitiba, doutorando pela UFPR também. Aqui, ó, 2 da UFPR, hein? Que peso essa universidade, 2 caras gabaritadíssimos como esses, hein? Isso que dá um orgulho das nossas universidades. Apoiem falou UFPR, surgiu um coraçãozinho aqui, subiu corações, explodiu corações. UFPR, universidade tão amada desse meu Paraná. Que está sofrendo também com corte de verbas que... não vamos entrar nessa seara, né? Outra mudança aqui, ó, que chamou bastante atenção é o Freixo e o Flávio Dino, que são 2 figuras importantes que vão movimentar aí a política nacional. O Flávio Dino, acredita-se que talvez seja lançada uma candidatura à presidência da República. Marcelo Freixo vai ser possivelmente lançado como governador lá no Rio de Janeiro. Ele que tem um receio assim de perder o cargo e ele tem bastante história contra as milícias, né? Então, se ele perder o cargo, ele perde o apoio ali que ele tem, a segurança que ele recebe por ser um parlamentar, mas tudo indica que ele vai se candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Eram do PSOL e do PCdoB. O PCdoB, a grande dúvida que todo mundo tem do PCdoB é: PCdoB é aquele comunismo da Rússia? É aquele comunismo da Coreia, Gabriel? Qual que é a história do PCdoB? O PCdoB dos partidos de esquerda tende a ser o mais pragmático, né? O PCdoB é um partido muito centralizado, sabe? Exerce muito aquele centralismo democrático na sua estrutura. E tem o comunismo no nome, mas foi discutido a mudança de nome para Movimento 65, uma coisa assim, porque, gente, desde que caiu o Muro de Berlim, não dá para falar em comunismo em lugar nenhum, certo? Salvo ali, né? Vamos falar de Cuba, vamos falar da Coreia, vamos falar da China, ainda assim com muitas ressalvas, né? A gente não cair nesse jogo raso, nesse jogo baixo, rastaquera e rasteiro que alimenta a direita no Brasil. O PCdoB, para mim, dos partidos pequenos de esquerda, é o mais pragmático, é o mais do tipo, se tiver que tampar o nariz, fechar os olhos para fazer uma ação, entendeu? Faz. Já na minha avaliação, tanto de Flávio Dino quanto o Freixo, eles não têm uma visão diferente do partido, eles têm a visão do seguinte: está surgindo um momento de convergência de agendas. Principalmente para o campo da esquerda, não cabe mais, né, a maioria dos partidos são de centro-direita ali, mas para os principais partidos de esquerda, os pequenos, não tem mais espaço para todo mundo. Entendeu? Então, assim, se a gente vai querer disputar espaço, eu garanto para vocês, dentro de médio prazo aí, nós vamos contar com 3 grandes partidos de esquerda, apenas. Né? PDT, PSB e PT e os demais tendem a se juntar, né? Mas o movimento do Freixo é o seguinte:
o PSOL é um partido que é muito resistente a compor alianças. Num país como o Brasil, que é tão heterogêneo, né, tem uma correlação de forças na sociedade tão grande, é impossível você sair para uma campanha e querer fazer um governo sem aliança. É fracasso na certa, entendeu? Então o PSOL ele tem uma limitação muito severa nisso, né, de não fazer alianças. E o PSOL é um partido que a gente precisa lembrar, ele nasceu da cisão do PT com relação à reforma da Previdência, né? E ali em 2005, em 2006 já lançou candidato à presidência, e toda eleição lança candidato à presidência, né? O PSOL é aquele partido pequeno ideológico que acolhe os votos do PT conforme o PT vai caminhando mais ao centro democrático, né? É um partido que a gente brinca, né? Que tem mais correntes ideológicas do que filiados, porque é um partido muito fragmentado, de baixa coesão, não é um partido coeso, entendeu? Internamente ali é briga de poodle, é um querendo morder o outro ali e não vai para lugar nenhum. E a figura do Boulos, embora tenha se nacionalizado, ainda não é uma figura que traga unidade ao partido, né? Até porque a filiação do Boulos, a candidatura dele, foi mais motivo de críticas internas dentro do partido do que outra coisa. E o PCdoB tem uma história muito interessante. O PCdoB ele vem dos remanescentes, dos sobreviventes e dos herdeiros da guerrilha do Araguaia. O cerne do PCdoB é um movimento de guerrilha. Então o PCdoB, embora um partido modesto, porém muito pragmático, ele tem no seu berço ali os guerrilheiros, as pessoas do movimento armado contra a ditadura, né? Nós temos grandes quadros aí, né? Hoje nós temos ali Orlando Silva, Alessi Brandão, né? Nós temos ali o maior quadro do partido era o Flávio Dino, mas é um partido que a curtíssimo prazo o PCdoB e o PSOL terão uma escolha de Minerva, entendeu? Vão ter que se juntar a outros partidos, do contrário eles são fadados ao ostracismo. Eles vão ter que se juntar, né? Só lembrar por que desse movimento, né, Gabriel? É importante lembrar que a cláusula de barreira estabelecida há alguns anos atrás para as eleições, com o objetivo de diminuir o número de partidos, faz com que esses partidos, essas legendas menores, tanto de esquerda quanto de direita, tenham que tomar essas decisões de se unir, fundir, né? Ou integrar, ou seus quadros irem integrando outras legendas. Além disso, tão importante quanto a cláusula de barreira é o segundo movimento do sistema político brasileiro de reduzir o número de partidos, que é o seguinte: o PCdoB é um partido que vivia de 1 ou 2, 3 quadros em cada estado e que fazia seu deputado coligado ao PT. Quando acaba a coligação, entendeu? O PCdoB sozinho não tem nome para fazer seus candidatos. Então, não é só a cláusula de barreira. O PCdoB é o fim da coligação. O fim da coligação, para mim, é mais danoso para a estratégia política do PCdoB do que a cláusula de barreira. Porque o PCdoB é um partido que vem a reboque do PT, né? Tipo, a nível nacional. Né? E, enfim, quem se fortalece com isso é o PSB. Entendeu? Só que o PSB, para mim, a impressão que eu tenho do PSB, que é um partido que remonta a sua origem em Pernambuco, na figura do grande Miguel Arraes, ex-governador do estado, um dos maiores quadros políticos que esse país já teve. Joga no Google aí, Miguel Arraes. Esse cara era sensacional. Né? O Paulo Freire foi secretário de Educação no governo dele, na prefeitura de Recife, no governo de Pernambuco, não lembro agora. E o PSB até hoje mantém ali o seu núcleo duro em Pernambuco. Né? É um partido que tem bons quadros em diversos estados, mas na minha avaliação, o PSB hoje configura no quê? É um grande arquipélago de barões. Porque tem, por exemplo, o Márcio França de São Paulo tem nada a ver com o PSB de Pernambuco ou o PSB do Maranhão, agora com o Flávio Dino. Entendeu? Então, é um partido que vai ter que alinhar muitos interesses para saber qual caminho vai tocar em 22. Não é dado que vai com o PT. Espírito Santo, Rio Grande do Sul, São Paulo e até mesmo o próprio estado do Pernambuco tem um pouco de ressalvas de arreboque do PT nessa eleição. Porque o PSB é o partido que tem condições, tanto no número de quadros como de prefeituras, né, tem condições de fazer frente ao PT a médio prazo. E tem gente de olho nisso. Diferente do PDT. O PDT é um partido que hoje, né, não tem esses quadros que o PSB tem. O PDT hoje é um partido de esquerda altamente ligado à figura do Ciro Gomes. Né? E é de se estranhar e é de se abrir o debate do porquê que o PDT não é uma legenda atrativa para esses grandes quadros, né, que saíram de pequenos partidos de esquerda. Há algo ali no PDT que o PDT não consegue atrair esses quadros. E ultimamente, os prognósticos é de perda de quadros. Perdeu a Tabata, pode perder o Túlio. Tem gente saindo do PDT. Então, o que explica esse movimento?
né? Entre as legendas de esquerda do país. É isso que eu tenho para falar. O PSB que aqui no Paraná tem o Luciano Dutti como uma das principais Dutti, figuras, Romanelli. né? Romanelli. Ó, Romanelli, Isso, Aliel, é. e já fez dupla muitas vezes em campanhas com o PSDB, né? Para você ver a diferença assim entre os estados, também como São Paulo também faz com o PSDB. Mas o PSB, a gente voltando em genealogia, na nossa árvore genealógica, ele tem muito do PT também, não tem? Que eu lembro da Luiz Erondina saindo do PT para o PSB, também teve um movimento de debandada assim, nesse crescimento do PSB, Gabriel? Então, se você tirar o PT de cena, entendeu? Ah, sair do PT, para onde me resta aí? Se eu sou ideológico, estou à esquerda do PT, o caminho é o PSOL. Se eu sou mais pragmático, tenho minha figura alinhada à esquerda, mas não tenho mais espaço no PT, o PT não é mais atrativo para mim, eu vou pro PSB ou pro PDT. Entendeu? Ou, por exemplo, outro movimento que nós vimos durante os governos do PT é o seguinte: eu sou um forte candidato à prefeitura de Curitiba, mas eu não posso ser do PT. Então eu tenho que ir para um partido satélite do PT e ser apoiado por ele. Né? Eu brinco, Gustavo Frutti foi Fernando Tá no Haddad que meu coube doido aí, em Gabriel. Curitiba. O Gustavo Frutti é o Fernando Haddad que coube em Curitiba e só se elegeu porque não era do PT. É um quadro histórico do PMDB e do PSDB, um dos grandes quadros do escândalo do Mensalão, né? Que CPI, foi relator, enfim. Anos depois está no PDT apoiado pelo PT. A gente tem que montar um quadro, né? Eu sei o que você fez na eleição passada, porque história não falta para a gente falar sobre isso. Então, esses partidos também servem como isso, né? Servem para agrupar quadros descontentes com os partidos, né, diferente do PT, se abriga ali, com o apoio do PT, vence, enfim. É uma conjuntura assim muito interessante de ver como esses partidos, que o PT não ganha. Então eu vou apoiar alguém do partido próximo aqui, de um aliado minimamente próximo ideológico, para ganhar onde eu não ganho. É natural da política isso. O PT, na minha avaliação, tinha que aprender mais a fazer isso. Tem que largar a mão dessa cabeça Ricardo, de eu queria chapa, comentar sobre testa o de ferro. PSB, porque para mim, das legendas de centro-esquerda e esquerda, ela é a mais complexa. Ele já nasceu da sua complexidade, assim, no seu nascimento ele já se configura nessa complexidade. Por quê? Originalmente, ele também é fundado lá na nossa experiência democrática entre 1946 e 1964, e o primeiro nome do partido é ED, Esquerda Democrática. E a Esquerda Democrática, ela é fundada como um racha dentro da UDN. O que era a UDN? A União Democrática Nacional. Ela era uma espécie de formação democrática dos antigetulistas. Então, Getúlio comandava os dois maiores partidos e tinha um terceiro partido nas disputas eleitorais, a UDN, que se colocava como antigetulista, mas a UDN acabou indo para uma seara de direita, mais ligada aos setores de direita da Igreja Católica, e, enfim, algumas pessoas que se consideravam progressistas nesse movimento acabaram ficando insatisfeitas, principalmente ali alguns localizados no Nordeste, na Bahia, no Pernambuco, criaram esse movimento Esquerda Democrática, que um ano depois veio se tornar o PSB. Quem não lembra, quem já ouviu falar, um dos fundadores é o João Mangabeira, um dos fundadores e escritores da Carta, que é da Bahia, mesmo que hoje tenha muita força no estado de Pernambuco, a fundação, digamos assim, ideacional foi na Bahia. Mas o Pernambuco sempre figurou como um estado mais forte. Então, é um partido de centro-esquerda e esquerda bastante localizado no Nordeste. Mas vale ressaltar que, mesmo nesse período, nessa experiência de 15 anos democrática entre 46 e 64, o PSB ele já carregava algumas incongruências no sentido de alianças. Mesmo que ele se considerasse de esquerda, ele, em poucos momentos, fez aliança com o PTB, que era, digamos assim, o baluarte da esquerda, do trabalhismo lá no passado. Ele, por exemplo, apoiou o Jânio Quadros nas eleições de 1960. Chegou a apoiar quadros do PDS, que era um quadro o PDC, que era a democracia cristã da época, ligado a cristãos conservadores da época. Então, o PSB, desde a sua origem, ele tem algumas incongruências ideológicas. E ele foi refundado, então, ele foi extinto pela ditadura militar, e refundado em 87, e não deixou de ser controverso, porque mesmo que ele tenha abrigado alguns quadros dissidentes do PT, como você mesmo ressaltou aqui,
o PSB no Nordeste é uma coisa, se coloca como esquerda, do campo progressista, e no Sul e Sudeste ele é conhecido por ter as suas alianças programáticas e também eleitorais com partidos de centro-direita como o PSDB. Então, digamos assim, eles se consideravam de esquerda, centro-esquerda, mas até dirigentes mais atuais dizem que o partido representa um amplo centro democrático, que está disposto a fazer alianças com centro-direita e centro-esquerda, o centro democrático. E para finalizar, eu queria falar rapidinho do PSOL e do PCdoB. O Gabriel lembrou de uma história muito bacana do PCdoB, que a origem do PCdoB é a guerrilha de Araguaia, um movimento revolucionário organizado na região do Amazonas, né, nos estados que figuram ali a Amazônia Legal. O PCdoB ele tem origem como um racha de dentro do PCB, que é o Partidão, considerado o partido mais antigo do Brasil, o Partido Comunista Brasileiro. Esse racha, aí você perguntou, o PCdoB, ele é comunista no sentido soviético, agora Coreia do Norte, Cuba? Não, mas na sua origem, na sua história, ele saiu do PCB por conta da seguinte discussão. O PCB, lá nos anos 60, na sua clandestinidade, se reuniu para discutir se eles iam seguir uma pauta reformista que estava acontecendo na União Soviética após a morte do Stalin, ou se eles iam continuar defendendo o marxismo, o leninismo, o stalinismo dessa forma mais ortodoxa. E os caras decidiram que não, como a gente, inclusive, acho que eles recebiam algum financiamento da União Soviética, vamos tocar a pauta da União Soviética, vamos para o reformismo do comunismo, né, dentro do comunismo, não o reformismo democrático. E aí alguns líderes dentro do PCdoB falaram, não, nós somos stalinistas e nós vamos continuar com a pauta stalinista. Eles acabaram sendo expulsos pelo diretório central do PCdoB e aí fundaram, em 1962, o PCdoB na clandestinidade, que ele só foi ser registrado mesmo no fim dos anos 80, no Brasil, no período democrático. E aí o Gabriel chamou a atenção de algumas figuras bem importantes, como Orlando Silva, o próprio Flávio Dino, não podemos esquecer do Aldo Rebelo, que foi ministro do Esporte, ministro da Defesa dos governos do PT, ministro de Ciência e Tecnologia. Então o PCdoB teve quadros relevantes nos governos do PT. E aqui no Paraná a gente não pode esquecer que o Aliel Machado, quando foi eleito pela primeira vez, foi eleito pelo PCdoB. O Ricardo Gomide, que não lembra dele, que foi secretário de esporte aqui no Paraná, que tinha sua ligação ali com o esporte, também foi do PCdoB. E o PCdoB tem essa sua ligação com alguns movimentos sindicalistas e o movimento estudantil. Pasme, a UNE é comandada pela UJS, que é um movimento ligado ao PCdoB, e faz anos que eles vencem as eleições da UNE. E o UJS é só o maior movimento estudantil do Brasil, né? É o maior movimento estudantil do Brasil, mas parece que o PCdoB ficou nisso, né? Mesmo que tenha ali quadros também novos, digamos assim, como a Manuela Dávila, a Karina Vitral, lá em São Paulo, que é ex-presidenta da UNE. Chegou a formar alguns quadros interessantes, mas parece que não vingou, e nesse movimento de redução do número de partidos, eles vão ter que ter uma decisão bastante difícil, digamos assim, para onde vão, né? E eles chegaram também a agregar o PPL, Partido Pátria Livre, que chegou a eleger um deputado em 2018, e agregou ali para a sobrevivência da Cláudia Barreiras, ele entrou no PCdoB. E o PSOL, que é o PSOL, né? Ele já é fruto de um racha, então como um partido que é fruto de um racha, como se deu dentro do PT, que já é um partido de correntes, como é que acontece um racha dentro do PT, que é um partido, né, cheio de correntes? Enfim, já teve outros, né? Ele surgiu nesse contexto de reforma da Previdência dos governos do PT, mas também tem um fato bem interessante, que o Lula, na época, ele apresentou no Congresso um projeto de aumento do salário mínimo. O PSDB foi lá e apresentou que o PSDB nos governos Fernando Henrique nunca se preocuparam com o salário mínimo, da maneira como estava se preocupando, foi lá e apresentou um reajuste maior que o Lula apresentou. E aí, essa bancada do PT que formou o PSOL foi lá e piorou a situação, falou assim, não, nós não concordamos com o Lula, e nem com o PSDB, a gente quer um aumento maior do salário mínimo. E, então teve essa questão da Previdência, teve essa questão do aumento do salário mínimo, que gerou esse racha dentro do PT, e esses quadros que não concordavam com o governo Lula fundaram o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, também ligado ali a alguns setores do movimento estudantil. O pessoal que está entrando aqui está comentando, ó, Neves ARN está falando, olha, sim, muita treta nessas disputas nos movimentos sociais.
Tem aqui também o comentário do Pizzi, ou é Pizzi 14. A pergunta: qual é o rumo / caminho do PMDB no médio prazo? O PMDB, deixa eu voltar aqui, subiu tudo. O PMDB é um partido que parece perder o protagonismo nacionalmente, mas sempre é forte nas eleições municipais. Então, Gabriel, qual é o caminho do PMDB, que já é MDB, e fica essa bagunça até no próprio nome deles, um partido histórico que fazia a oposição consentida pro Arena, né? Qual que é o caminho do MDB? E aqui no estado também a gente tem essa pergunta muito forte, né? Qual é o caminho do MDB? Bom, vou começar fazendo 3 afirmações para já levantar o debate. O PMDB é o partido mais importante da história do Brasil. Começa daí. O PMDB é. Outra coisa, o PMDB é o partido mais forte do Brasil. Eu estudo exatamente isso na minha dissertação. Mas é forte no sentido de tamanho, estrutura. E é também o partido mais antigo do Brasil em registro. Porque aquela estrutura que ficou da época da ditadura, entendeu? É a estrutura que o MDB de hoje herdou, de número de filiados, né? Um partido com o maior número de filiados. Tudo bem, se a gente passar uma peneira lá, vai cair bastante. Muita gente morta, muita gente, né, que foi filiada sem saber, mas ter 2.400.000 eleitores isso é no mais Brasil... importante, né? Muita gente foi filiada sem saber. Sim, muita gente... Eu conheço gente que foi filiada sem saber, né? Mas, por exemplo, Ricardo, só para dar um dado do Paraná, o PMDB por muitos anos, muitos e muitos anos, não só no governo Requião, foi o único partido político a ter uma estrutura, uma filial em todos os 399 municípios do Paraná. Entendeu? Então, quando a gente fala do PMDB, a gente vê aquele partido médio na Câmara, né, um partido meio perdido nacionalmente. Né? Na minha avaliação, todos os governos nacionais que o PMDB teve foram governos difíceis. Primeiro foi o Sarney, que foi uma tragédia. Né? Depois o Itamar, que foi mais ou menos, mas ele não era um quadro, foi do PMDB, era do PMDB, mas não era. Quem deu sustentação para o Itamar foi o PSDB e outros partidos. O Itamar foi um governo assim, tipo assim, tem que dar certo, o Itamar tem que terminar o governo, então vamos ajudar o Itamar a terminar o governo. Né? E o Temer, que foi uma tragédia. Então, assim, o PMDB sofreu o baque do governo Temer, entendeu? Arcou com o ônus do golpe. Né? Então, assim, qual é o futuro do PMDB a longo prazo? O MDB, ele precisa dar um passo atrás, entendeu? E tem que se ver localmente. Porque o PMDB é um partido que envelheceu mal. O PMDB é um partido que envelheceu mal. Os quadros do MDB hoje, né, são aqueles mesmos quadros da época da redemocratização. Alguns saíram, outros ficaram, né? Mas, por exemplo, os que restaram, que fim que vão levar? A Requião não vai, dificilmente fica no PMDB, né, no MDB. Então, eu acredito que o médio prazo do MDB passa por um processo semelhante ao que passou o DEM. Uma nova geração vai ter que pegar o partido, entendeu? Encabeçar o partido, encabeçar uma reformulação, reestruturar nos estados, reestruturar enquanto a renovação de quadros. Porque estrutura tem. PMDB é um monstro. PMDB é um partido... E é engraçado, Gabriel, que parece que o Baleia Rossi representa, em parte, essa renovação, mesmo esse cara estando desde os anos 90 no MDB, porque, se eu não me engano, ele já representa essa renovação, uma renovação mais antiga, digamos assim, no estado de São Paulo, porque ele é pós-Quércia, ele é pós esse... Depois que o PMDB teve uma bancada muito forte nos anos 80 e 90, e daí já começou o domínio do PSDB em São Paulo, ele entrou já nessa... Depois que o partido perdeu de muito que tinha, começou a se reconstruir a partir de São Paulo ali, né? E o PMDB é um partido que reúne quadros com muita expertise política. Entendeu? O PMDB é uma escola de fazer políticos no Brasil. Entendeu? Não digo só pelos grandes quadros, né, que veio da ditadura, etc e tal, mas o PMDB é uma escola de fazer política, porque os quadros do PMDB, se tem governo, tem PMDB, e isso necessariamente não é ruim. Vamos deixar bem claro, né? Tem muitos especialistas que falam, o que difere o Brasil da Argentina é que nós temos, sim, graças a Deus, um PMDB. Não é uma política altamente polarizada entre os herdeiros do peronismo e a direita. O PMDB é a balança, foi até 2018 o centro da política brasileira. Né? Esse centro da política brasileira,
Ó, a política é um negócio maravilhoso. O poder é uma delícia e nunca fica vago. Né? O espaço que o PMDB ocupou até 2018, hoje, está a ser disputado não pelo Centrão, porque o Centrão vive no parlamento. Fora do parlamento, enquanto partido, um partido que desponta para ser o fiel da balança a médio prazo é o PSD. Certo? E se o PMDB deixa de ser o fiel da balança, aonde se encaixa o PMDB? Entendeu? A resposta para a pergunta do companheiro vai ser dada de acordo com o processo de renovação, conforme esse processo for sendo tocado nacionalmente pelo Baleia Rossi. Entendeu? Tem que se livrar, tem que se livrar de alguns problemas, né? Tem que pegar gente alinhada, gente que acolha o centralismo nacional do PMDB e que permita, né, a independência local, que um dos pilares do PMDB nacionalmente, nós somos esse grande emaranhado de interesses regionais. Certo? Essa estrutura não deve mudar. A forma como o PMDB é tocado não deve mudar. Mas precisamos ver quais quadros. É isso. Requião saindo do PMDB. Quem que vai ser do PMDB aqui no Paraná? Quem que vai tocar o negócio? Tem que ver esse processo de renovação em cada estado, porque a nossa política ela é muito regionalizada. Exatamente. Pessoal comentando por aqui também, a Neves, a RN, ele dança conforme a música, talvez seja mais coerente do que um povo que se reivindica de esquerda ou centro-esquerda e votam com a perspectiva que dizem defender. Ela fez esse comentário sobre o tema anterior, assim, sobre mudanças, né? Wagner Dias, CPI pegando fogo e vocês escolhem esse tema. Aí, obrigado pela crítica. CPI, verdade. CPI a gente vai falar numa próxima semana, quando começar... Mas às vezes a gente é surpreendido pelos fatos, né, Ricardo? Eu já tinha programado esse tema, mas e os fatos nos surpreenderam. A gente tem que pegar e falar sobre quais serão os destinos dessa CPI quando começar os investigados. Que a gente já tem uma crítica interna aqui sobre a CPI, então a gente vai fazer uma live bem especial falando sobre a CPI e para tirar toda essa expectativa que todo mundo está criando, a gente vai tirar essa expectativa de vocês. Eu creio isso com essa live. Tchê Marighella, olá, iniciativa interessante, obrigado. Tchê e Marighella, ó, dois nomes poderosos ali. Sinais, fortes sinais. Neves, ARN, de novo, canhota boladona. Isso aí, canhota boladona. Vamos ver quem mais comentou por aqui. Vai deixando seu comentário por aí. Mandando um abraço também para Leni Tavares, sua parente, Diogo. É minha mãe, Leni Tavares é minha mãe. Mãe! Um forte abraço para ela, então. Um abraço, Yasmin Aveiro Borja. Ó, gastei o meu espanhol no Borja aí. Quem não tem saudade do Borja no Palmeiras, né? Falando com dois palmeirenses aí, ó. Quem não tem saudade do Borja? Eu não tenho saudade nem dele, nem do Gabriel Jesus. Eu tenho o Gabriel Jesus, do Borja. David Show voltou. Tá, agora o Palmeiras vai tomar uma. Eita, agora vai, né? O português vai lá na frente, vai colocar o Davidson e o Borja na frente. Vai ser uma loucura. Voltando ao assunto por aqui. Rodrigo Maia, expulso do DEM. O destino provável é PSD, que não é o PSD lá de antigamente, né, Gabriel? Então, você acha que é o caminho mesmo? O DEM tem muito a ver com o PSD. O DEM que é o PFL, que teve muita gente da Arena no PFL também, né? Então, dá uma pincelada aí nessa história do DEM aí pra gente. Para chegar no PSD, eu tenho que falar do PFL. Para chegar no DEM, eu tenho que falar do PFL. PFL surge de uma dissidência da Arena, do PDS, né? O pessoal da ditadura que decide apoiar o Tancredo Neves na eleição direta. Então, eles saem da Arena, boicotam o Maluf e apoiam o Tancredo Neves. Enfim, o PFL ele é formado por 3 quadros históricos da política brasileira. Marco Maciel de Pernambuco, Guilherme Palmeira de Alagoas e o saudoso, né? Marco Maciel morreu esses tempos atrás aí, né? O Guilherme Palmeira também é falecido, se não me engano. O único vivo dessa turma aí é o Jorge Bornhausen, de Santa Catarina, né? Um dos quadros mais amados pelo petismo dos anos 90. Esses 3 fundam o PFL, né? O PFL vai ser apoio do FHC, vai ser, né? Enfim, se transforma num partido. É o partido que, a nível de estrutura, a nível de tamanho,
era o segundo maior partido brasileiro. Tamanho crescimento do PFL, muito forte no Nordeste, né? Quem hoje tem essa ideia, no Nordeste com PT, não sei o quê, não tem ideia do que era o Nordeste nos anos 90. Era tudo PFL. Antônio Carlos Magalhães na Bahia. Antônio Carlos Magalhães na Bahia, Marco Maciel em Pernambuco, entendeu? Era porreto. O Nordeste era PFL, né? E eu vou dar uma informação aqui pra gente, só nesse. Fazer um parênteses, Gabriel, só para consultar depois, mas se eu não me engano, a Bahia tem direito a 40 deputados federais. Em 1998, Democratas elegeu 38. É isso aí. O carlismo na Bahia, né? Falam de getulismo, mas tem movimentos locais, né? Carlismo, aqui em Curitiba o lernismo, né? A gente tem que definir melhor o que é lernismo. Porque a galera gosta muito de pôr nome de político em movimento, né? Janismo, lernismo, carlismo, mas definir o negócio que é mesmo, né? A galera carece de definir muito bem o que é isso. Mas aí chegam os governos do PT e o PFL vai ao ostracismo. E o PFL é um partido que nasceu e cresceu na máquina pública. Quando ele é apartado da máquina pública do Estado brasileiro, entendeu? Ele definha. É um partido que foi enfraquecendo. Aí ele passa por uma transformação. Essa transformação de PFL para DEM é encabeçada pelos Maia do Rio de Janeiro. Entendeu? Saem de cena os velhos caciques, uma nova geração toma a frente do partido, a ACM Neto na Bahia, o Rodrigo Maia no Rio de Janeiro, o Rodrigo Garcia no estado de São Paulo, que vai ser candidato a governador de São Paulo pelo PSDB agora. Então tem essa troca geracional e eles vão, né, esperando o seu momento. Vão azeitando a máquina partidária, esperando o momento de voltar à tona. Né? Eles fazendo se fortalecem. Oposição no governo Lula. Isso. Oposição sistemática ao PT. O DEM é caracterizado pela oposição sistemática ao PT. Pode ver que nos escândalos de corrupção que envolvem a compra de apoios ao governo do PT, não tem DEM. O PP, o PTB, outros partidos foram. O DEM não. O DEM pagou o preço de ser oposição. Só que daí o PT ficou 16 anos no governo. E tem quadros que precisam de acesso à máquina estatal, a cargos, enfim, precisam. E aí tem um momento derradeiro que é o seguinte. Houve uma disputa de presidência do partido entre Gilberto Kassab do DEM e o Rodrigo Maia do DEM. Os dois disputaram. O Rodrigo Maia venceu. E com isso o DEM continuaria na oposição, porque a ideia do Kassab era trazer o DEM mais próximo do governo do PT. Né? Porque 16 anos sem estar perto ali do poder para um partido como esse é meio difícil. Então ele perde, fica bicudo, mas aí ele vê uma grande oportunidade. Né? Na virada de 2010 para 2011, ele faz uma consulta ao TSE e fala, gente, em que condições a gente pode mudar de partido? Fala para mim. Faz uma consulta, não viu lei nem nada, fez uma consulta. E o TSE fala, né, que o TSE estava fechando o cerco na migração partidária e na criação de novos partidos. Aí ele tem a resposta seguinte do TSE. Bom, só é permitido imigração de parlamentares para outro partido se o partido for novo. Então tá bom, muito obrigado. O que ele vai e me faz? Faz aquela caravana pelo país e conversa com uma liderança política de cada estado que estava descontente com partidos principalmente de centro-direita e não tinham acesso direto ao governo Lula. Então, em cada estado, ele vai fazendo essa articulação e apresenta o PSD, com o número de assinaturas suficientes, etc. e tal. E o PSD surge, ele é criado, ele nasce com a quarta maior bancada de deputados federais do Brasil em 2011. Só para você ter uma ideia. O esforço. Lembra, sabe o Guilherme Mussi, lá da região de Itapeva, Capão Bonito? Ele foi um dos fundadores do PSD, ele foi um dos primeiros a ir para lá. Entendeu? Então o Kassab cria esse monstro, ele já cria um partido grande em relação ao que é o Brasil, né? E esse partido vai resistindo, ele próximo ao poder. É tipo assim, cara, o PSD foi apoio ao Ratinho, ao Beto Richa aqui, foi apoio ao Alckmin lá, era apoio ao Lula, era apoio a Dilma, o PSD tentou ser uma alternativa aos quadros de centro-direita que estavam alejados do poder, ao governo federal, e serviu de porta de entrada para que essas pessoas tivessem acesso ao governo do PT em troca de apoio na Câmara dos Deputados. Na minha avaliação, o PSD é um tremendo caso de sucesso de como se cria um partido de quadros, um partido parlamentar, um partido que já nasce dentro do parlamento. Entendeu? Não tem outro precedente desse na história brasileira. O PSD é, assim,
né, diante dessa miríade de partidos que temos, a história da criação do PSD ela é uma história de engenharia política que dificilmente veremos ser recriada mais para frente. Mas essa história do DEM, né, do DEM e do PSD, que embora um tenha partido do outro, o PSD tem muito mais de PSD do que de DEM. Entendeu? Não carrega nos genes, né, aquele velho PFL de guerra. Não carrega, não. Maravilhoso isso que o Gabriel trouxe para nós. De fato, a história do PSD ela é maravilhosa. Né? Tudo isso que o Gabriel contou para nós. E lembrar que o PSD ele surge também para fazer frente, ele quer também ou dividir espaço ou até vir a substituir o PMDB como pêndulo no centro político democrático brasileiro. Né? Isso que o Gabriel falou anteriormente do PMDB sendo um centro político importante, servindo como pêndulo. Olha aqui, tem um governo que é muito para a direita. Opa, o MDB está aqui para lembrar você que tem um centro democrático aqui. O governo está indo muito para a esquerda. Opa, o MDB está aqui para lembrar você que tem um partido de governo para te lembrar que há um centro democrático aqui. E o PSD vem para tentar ou dividir espaço ou, quem sabe, substituir no longo prazo o PMDB nesse espaço, né? E o Democratas também tem uma reportagem bem interessante, eu digo também na história, né? Uma reportagem bem interessante do Rodrigo Maia no Roda Viva, em 2006, nesse processo de mudança de nome do partido de PFL para Democratas, que ele chama a atenção do processo de superar a ideia de direita envergonhada. Ele fala, ainda temos uma direita envergonhada no Brasil, porque há um discurso que liga a direita no Brasil à ditadura. Então ele fala, no processo de refundação do PFL para democratas, a gente sai da direita tradicional brasileira e entra numa direita centrista. Tanto que o partido é filiado à Internacional Democrática de Centro, uma associação internacional de partidos do Centro Democrático. Estou dando uma microfonia aqui, né? Eu acho que alguém ali na casa do Gabriel está vendo perto dele ou tem uma TV, Gabriel. Não, aqui tô sozinho, tá silêncio aqui. Tem uma microfonia no teu aí. Só quando eu e o Ricardo fala, está acontecendo. Mas só finalizando, e o PFL, ele na sua origem, ele é fundado então por esses dissidentes do PDS, por quadros ruralistas. Quem não lembra do Caiado, o atual governador do estado de Goiás, sendo chamado de filhote da ditadura pelo Brizola nos debates de 1989, a União Democrática Ruralista, a UDR, e até hoje tem representante do ruralismo. A atual ministra da Agricultura do Brasil é filiada ao Democratas, a Tereza Cristina. E o Democratas tem também essas características regionais, o carlismo na Bahia, que foi muito forte. Aqui também serviu como partido para o governo, com o Jaime Lerner. Então, o Democratas, que veio do antigo PFL, tem as suas nuances, tem algumas histórias bastante interessantes. Teve como candidato, em 89, o Aureliano Chaves, que foi vice-presidente civil de um militar, o Figueiredo, na ditadura militar. Quem não lembra, né, quem tem curiosidade, não lembra, não sei, nem todo mundo aqui estava presente nas eleições de 89, mas tinha lá a musiquinha do Aureliano, né? Vamos votar no Aureliano, uma campanha muito interessante, quem quiser buscar. A maioria desses partidos que nós falamos aqui teve candidato lá em 89, né? Uma eleição muito específica. Que era só para presidente. Que era só única presidente, eleição que ele teve só para presidente, por isso que teve essa miríade de candidatos, em 26, se não me engano. Por isso que ela foi muito interessante. Ideologicamente, hoje os quadros democratas dizem que eles defendem o liberalismo econômico, são centristas que defendem o liberalismo econômico e o conservadorismo político. Né? Alguns dos seus quadros dizem que defendem isso. E o PSD, com toda essa história que o Gabriel contou aqui, há uma curiosidade sempre das pessoas. É o mesmo PSD lá do passado, da democracia de 46 a 64? Não. Mas o Kassab já falou em algumas ocasiões que ele se inspira na ideia de partido de centro que o PSD foi lá no passado, principalmente na figura do Juscelino Kubitschek. E eles acreditam que foi um grande líder democrático que conseguia conversar com quadros estudantis, de esquerda, sindicalistas, e quadros udenistas, de uma direita mais conservadora, religiosa. Então, sim, digamos, num certo aspecto ideológico, de pensar as ideias do partido, ou de como o partido vai agir, tem um pouco de influência do PSD lá do passado.
Exatamente. E o Podemos, Gabriel? O Podemos, ou tentamos, depende da piada que forem fazer. É uma tentativa que não tem muito a ver com o Podemos lá da Espanha, né? Mas é uma tentativa de montar um partido que não deu muito certo, assim, como o PSD, tendo o PSD como base, né? Ricardo, se você quiser pegar um boteco, rastapé de esquina assim, entendeu? E botar uma fachada com letreiro de luz, vai ficar uma coisa meio estranha, né? É isso que tentaram com o Podemos. O Podemos é o PTN, Partido Trabalhista Nacional, né? É o mesmo partido que elegeu Jânio Quadros em 1960. É um partido antigo, antiguíssimo. Aí, com o movimento de renovação, etc e tal, eles criam esse Podemos aí que, nossa, foi baseado no Podemos da Espanha? Não, o próprio Álvaro Dias fala, a Renata Abreu fala. Não, é baseado no slogan de campanha do Obama. Yes, we can. Sim, nós podemos. Então, assim, mas um partido... tem uma história aí também, que a Renata Abreu conheceu o movimento do Podemos da Espanha. Ela não concorda ideologicamente, né, com o movimento, mas ela conheceu o movimento lá. Mas a justificativa que ela dá pro nome é o slogan da campanha do Barack Obama. É que ela é a justificativa que o partido deu para porquê desse nome, né? Bom, e o Podemos aí lançou o Álvaro Dias a presidente, enfim, é um partido tem essa fachada nova, mas tem muita história, entendeu? Já teve candidato a presidente, já fez presidente, foi uma tragédia, surge com essa nova roupagem, tentou com o Álvaro Dias. E o Podemos é um desses partidos que orbita aí, né, em torno de uma possível terceira via, de um centro democrático que possa servir de alternativa ao Bolsonaro e ao Lula. Mas na minha concepção, certo? Embora seja um partido cheio de história, essa nova roupagem que deu ao partido, entendeu? Se eles conseguirem um planejamento a médio e longo prazo razoável, tem que ser um dos partidos que vai sobreviver à cláusula de barreira, tem condições de se tornar um partido ali mediano, de centro-direita, né, de centro. A maioria dos partidos que nós dissemos aqui são partidos que tendem a se adaptar à conjuntura, entendeu? Os únicos partidos brasileiros que têm condição de, tipo assim, tentar impor as suas condições, tentar mudar a conjuntura é o PT. Entendeu? O PT tenta impor o seu jogo, porque desde 89, desde 82 é o PT, 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 PT. Ele cresce tentando impor a sua condição ao jogo. Né? E é uma das coisas que a gente fala, é justamente por isso que o PT jamais vai abrir mão de ser cabeça de chapa. É da natureza do partido. Se negou a compor com Franco Montoro e FHC lá atrás, por que agora, que é um partido gigante, abriria mão? Não faz sentido, sabe? Mas assim, se a gente fizer uma live aqui e falar, cláusula de barreira, quais são os partidos que têm chance de sobreviver numa cláusula de barreira, se chegarmos aí a 8, 9 partidos, que seria o ideal. Né? Ainda está longe, mas para quem tem 25, 26 partidos ali na Câmara, chegar a 8, 9 já é um paraíso, é uma benção. Exatamente, Diogo. Essa daí eu vou deixar para você perguntar, hein? A movimentação de Tabata Amaral, Felipe Rigoni, essa pergunta é você que formula, que você vai formular de um jeito arrebatador aí pro Gabriel. Tá. Gabriel, só mexe o teu microfone aí, cara, que quando eu e o Ricardo estamos falando, tá dando uma microfonia. Tenta arrumar aí, porque se eu não tô escutando direito o Ricardo. Mexe no teu fone ali na ligaçãozinha dele. Lá na ligação com o celular. Tira, volta. Mas enfim, nós estamos falando o Ricardo falou dessa movimentação de candidatos ligados a esse movimento de renovação, né, Ricardo? A Tabata Amaral, o Felipe Rigoni que pode estar a caminho do Cidadania ou do próprio Podemos, que nós falamos aqui, né? E a Tabata Amaral, não vi ainda para onde ela pretende ir também, tem essa possibilidade dela ingressar ao Cidadania, mas o Cidadania teve um resultado eleitoral, um desempenho eleitoral muito fraco em São Paulo, nas eleições municipais, né? Então, pode ser que não seja isso. Aqui. Eu vou tirar meu fone. O meu melhorou aqui agora. Acalmou. E aí, a gente falando da genealogia desse partido, a Tabata sai do PDT, que, como a gente já fez uma introdução ali, ele é fruto da volta do Brizola, do exílio,
O Brizola foi um quadro do antigo PTB, que nós já falamos aqui, e o Brizola tentou refundar o PTB após fazer um encontro de brasileiros no exílio anos anteriores em Lisboa, em Portugal, da onde saiu a Carta de Lisboa. Então, o PDT é praticamente o resultado da tentativa de refundação do PTB e da Carta de Lisboa. Só que tem essa história que eu já comentei aqui anteriormente, o Brizola perdeu a sigla para Ivete Vargas e acabou levando o PTB para uma centro-direita. A Ivete Vargas morre em 1994, ela ganha a sigla, mas fica ali 2, 3 anos com a sigla, morre em 84, e o Brizola, enfim, desistiu do PTB e tocou o PDT, uma sigla de centro-esquerda, que foi importante no processo de redemocratização, centro-esquerda não, trabalhista, que foi importante no processo de redemocratização, elegendo o próprio Brizola governador, sendo espaço para outros quadros de governadoria no Brasil, como alternativa ao PDS e o PFL e o próprio PMDB, que levava a maioria dos governos de Estado. O PDT foi, digamos assim, a nível de disputa de eleições majoritárias, importante nesse período. Figurou como terceiro lugar nas eleições de 1989, com o Brizola. Ali foi a única eleição que nós teremos conhecimento de oportunidade de terceira via. Acabou ali. Ali se estabelecia, se o Brizola tivesse ficado no segundo lugar, talvez o PDT seria o PT de hoje, seria o PDT polarizando com o PSDB, mas isso não aconteceu. O PT conseguiu estabelecer nas eleições majoritárias do Brasil como o partido pivotal da esquerda e da centro-esquerda, né? E, enfim, o PDT ele é marcado pelas suas incongruências, assim como o PSB, que a gente falou aqui. O Rodrigo Maia, por exemplo, já foi do PDT. O César Maia já foi do PDT. Antony Garotinho, que foi do PDT, depois foi para o PSB. Nós tivemos alguns quadros ali. O brizolismo teve a sua... Oi? Major Olímpio, saudoso Major Olímpio, foi do PDT. Major Olímpio, hoje um quadro de extrema-direita, digamos assim, no Senado. Então, nós tivemos ali, no PDT também, essa história de incongruências ideológicas, né? Ele sempre tentou se posicionar, digamos assim, tem os seus quadros burocráticos como pessoas ligadas a um certo até marxismo de esquerda, mas, na realidade, os seus quadros parlamentares são de centro e centro-direita, né? Mas tem também figuras importantes centro-esquerda. E o PDT, ele é importante também porque ele figurou como em candidaturas majoritárias, não só em 89, 94, o Brizola se lançou a vice do Lula em 1998. Enfim, se manteve como um partido de pequeno para médio na Câmara dos Deputados também, e hoje figura aí como um partido que tem uma grande figura como candidato a presidente, que é o Ciro Gomes. E a Tabata vem de um movimento de formação desses think tanks, esses conglomerados de empresas e de grupos de interesse que estão formando quadros políticos, dizem grupos de renovação política. Então, a Tabata entra no PDT com, digamos assim, uma agenda um pouco consolidada, que, com o tempo, foi se diferenciando do PDT ali. Principalmente a questão da reforma da Previdência, que eu acho que foi muito caro para ela. Foi caro para ela em relação ao partido, em parte em relação ao eleitorado, que acreditava que ela seria um quadro de esquerda, centro-esquerda, a se aliar ali com as próprias pautas da oposição. Mas ela se colocou ali como um quadro de centro-esquerda que dialoga também com o governo e está interessada pragmaticamente em aprovar algumas pautas na agenda da educação. E falei do PDT, o Felipe Rigoni, que também está nesse embaraço, ele está no PSB, também teve um histórico de votação muito parecido com a da Tabata, então acabou arrumando rusgas ali com o PSB, e agora está nessa discussão de para onde vai. O Podemos pode ser um dos seus estilos, ou o próprio Cidadania. E o Cidadania? O que é a Cidadania, para a gente fechar? O Cidadania era o antigo PPS, que nada mais é do que um racha no partidão, no partido mais antigo do Brasil, um racha do PCB, Partido Comunista Brasileiro. E o PPS, uma curiosidade, ele lançou para candidato a prefeito de São Paulo em 1992 o Aloysio Nunes, que foi vice do Aécio Neves, senador por São Paulo, e vice do Aécio Neves em 2014. O Aloysio Nunes, que hoje é conhecido por um velho rusga, um velho bravo, conservador, ele foi motorista do Carlos Marighella no movimento MR8, se não me engano, do movimento. Então ele participava desse movimento mais radical, de guerrilha mesmo, mais guerrilhas urbanas,
contra a ditadura, no período entre 1964 e os anos 80. Enfim, o PPS, que depois veio a virar Cidadania, presidido pelo Gilberto Freire, Roberto Freire. Oi? Roberto Freire. Roberto Freire, ele tem essa origem do PCB. Ele chegou a figurar nos governos do PT no início do governo Lula, mas ele também rachou ali no ano de 2006, 2007, por ali, rachou com os governos do PT e resolveu fazer uma certa oposição de centro-esquerda, o que não acabou se tornando aí, na verdade, mais uma legenda de aluguel, ou também um partido pouco programático, digamos assim, para não chamá-los de legenda de aluguel, que aqui no Estado figurou com bastante tempo pela liderança do Rubens Bueno, né? Esse é o Cidadania hoje, que está tentando se colocar aí no cenário da política brasileira como um partido para receber esses líderes de movimentos de formação, de think tanks, desses interessados, né? Galera, tá mandando as últimas perguntas aqui para a gente encerrar, que já é 9h11, deu um pico ali de audiência. Eu já pensei que estávamos sendo invadidos. Que uma vez aqui deu um monte de gente, tudo estranho, Gabriel. Um monte de audiência esquisita. Então eu já achei muito esquisito. Vamos ver aqui uma pergunta. PIS 14. Social-democracia como movimento político tem espaço institucional no Brasil? Deixa eu voltar, que foi lá para cima a pergunta. Pergunto isso dado a crise da social-democracia na Europa. Primeiro, o que é social-democracia no Brasil? Que eu acredito que vai além da sigla, né? PSD é social-democracia? PSDB é social-democracia? O que é social-democracia no Brasil? E ainda tem espaço para alguma movimentação importante dentro da política? Rapaz, se nós vamos discutir o que é social-democracia e o que é social-democracia no Brasil, dá um mês de programa, certo? Porque há muitas críticas se o próprio governo do PT foi uma social-democracia brasileira, né? Tem um meme que diz os partidos pelos nomes que devem ser. PSDB é o Partido Liberal, o PT é o Partido Social Liberal e o PSOL o Partido Social Democrático, né? Então, o governo do PSDB, apesar da agenda neoliberal, né, apesar da agenda de privatizações, que era o mote nos anos 90 na América Latina, né, o que foi acordado no consenso de Washington, o FHC, apesar da agenda liberal, foi o primeiro governo a instituir programas, né, com Vale Gás, né, o Bolsa Escola, enfim, no fim do governo ele começou a costurar algumas políticas distributivistas, né, que teriam impacto a médio e longo prazo no país. Chegam os governos do PT, com Fome Zero, Luz para Todos, e reformulando o Vale Gás, Bolsa Escola e outras coisas no Bolsa Família, né, tornando um programa muito mais elaborado, muito mais conectado com direitos e deveres, né, tinha contrapartida, criança na escola, carteira de vacinação em dia, né, formação profissional para os maiores de idade, né, aprendi a fazer tricô, artesanato, tinha várias coisas, eu pude acompanhar isso de perto. Né? Nós podemos chamar essa experiência de minimamente social-democráticas para a experiência brasileira, muito distante da social-democracia europeia, entendeu? Então, assim, se nós formos adaptar o conceito de social-democracia para o Brasil, e o Diogo é muito mais capacitado para falar disso do que eu, nós podemos adaptar as experiências do PT e o segundo governo FHC ali, com algumas políticas de transferência de renda, né, começando, dando o pontapé inicial ali, como experiências sociais democráticas que o Brasil experimentou. Certo? Mas faltou a contraparte. Aí eu deixo para o Diogo falar, que o Diogo tem muito mais leitura a respeito disso do que eu e é mais apropriado para falar do que eu sobre isso. Cara, mas é que a social-democracia, a ideia de social-democracia é muito complexa, como o Gabriel falou, dava um mês de programa aqui. Porque a social-democracia, lá na sua origem, ela é um racha do ideário socialista, né? A Segunda Internacional, o Encontro dos Socialistas e Comunistas, que é a ideia de um socialismo democrático, aqueles que não concordavam com o comunismo soviético, né? O socialismo autoritário. Mas, enfim, esse foi um movimento muito importante do pós-Segunda Guerra na Europa, porque governou a maioria dos países ali por bastante tempo no pós-Segunda Guerra e construiu aquilo que a gente conhece da Europa hoje, essa Europa super estruturada, bem educada, com políticas sociais de peso. Enfim, essa social-democracia, que é difícil a gente fazer essa leitura para o Brasil, porque o Gabriel falou ali de políticas distributivas.
há autores que falam, há críticos que falam que políticas distributivas assim não tem nada a ver com social-democracia. É, na verdade, um tipo de política neoliberal, que coloca, dá aquele docinho do social, mas continua não combatendo questões centrais na agenda Estrutural. social-democrata, que é a questão da distribuição da renda, da desigualdade de renda, né? Haja vista que muitos governos que adotaram políticas distributivistas, no México, por exemplo, o PRI dos anos 90 adotou, que foi o primeiro governo a começar a adotar essas políticas distributivistas, eram governos neoliberais, né? Governos que mesmo distribuindo, dando esse docinho das políticas distributivistas, foram governos que concentraram rendas economicamente, não foram social-democratas, digamos assim. A social-democracia fortalece sindicatos, a social-democracia constitui uma base educacional de educação pública muito forte, enfim, uma agenda que no Brasil a gente passou distante. Mas pessoas que se auto-intitularam sociais-democratas fundaram o PSDB no Brasil, que é um racha do PMDB, né, na esquerda do PMDB. O Ciro tem uma entrevista bastante interessante no Roda Viva, no início dos anos 90, explicando o que seria a social-democracia brasileira, a social-democracia lá no Ceará. O próprio PSB, quando foi fundado lá nos anos 40, se autodeclarava social-democrata. Então a gente tem, o próprio PT foi fundado, quando foi fundado, tinha alguns movimentos que se declaravam social-democratas, junto com trabalhistas, junto com movimentos de esquerda da Igreja Católica, mas de fato o próprio PDT, mas de fato o movimento de uma social-democracia, como a gente conheceu na Europa, no Brasil, a gente não sei se a gente conheceu, Não viu se a e gente tem dificilmente espaço. veremos. Dificilmente veremos, porque é um movimento muito específico. Vou dar um exemplo, Ricardo. Se ele tem espaço na América Latina, o movimento social-democrata, ele defende uma hiperlaicidade do Estado, algumas vezes até um Estado ateu. Né? O Partido Socialista francês, se uma das coisas que eles conseguiram inculcar no Estado francês foi o Estado ateu. Então, o Estado francês é um Estado laico, mas os políticos franceses, depois de sucessivos governos socialistas, passaram a tocar o Estado francês como um Estado ateu. Como a gente tocar um Estado ateu num continente tão religioso como a América Latina? No México, né, que as pessoas falam, até que não é católico é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, assim, como é que você toca a experiência do MAS na Bolívia? Eu acho que não tem nada de social-democracia, é uma experiência de uma esquerda bem específica, andina, indígena, né? Uma vez um líder da social-democracia espanhola foi até a Bolívia e falou assim, não, o Evo não é social-democrata, porque o Evo, as pessoas na Bolívia vivem em ruas de saibro, as pessoas na Bolívia não têm água tratada. E aí o Evo pergunta para esse cara, mas para você, a social-democracia significa asfaltar ruas? E o cara fala assim, viver em condições urbanas decentes faz parte de uma social-democracia. E na Bolívia, esse nível de social-democracia não lhes interessa muito, assim, no sentido de urbanizar as cidades como na Europa, como... Enfim, são indígenas, são pessoas que não têm nem a noção de propriedade que se tem no capitalismo como nós conhecemos. Pessoas que não cercam suas casas, são pessoas que, fora das grandes cidades da Bolívia, as pessoas não têm costume de cercar suas casas. Essa ideia bem urbana e burguesa de se morar em casa de alvenaria e tudo mais. Então, só um pouco para a gente ter uma pequena noção do quanto é difícil pensar em social-democracia, não só no Brasil, mas na América Latina. Renderia mesmo um programa, hein? Nem do programa. Este programa. A gente está devendo tantas pautas aqui que a gente vai mudar o nome de Entre Fatos para Entre Promessas, né, Diogo? A gente já fez um monte de promessas. De pauta. Já fizemos Eu fiz uma vez, vou fazer de novo. Links personalizados, nossa canequinha do Entre Fatos. Links personalizados. Depois eu vou falar com eles para mandarem, para a gente pedir para confeccionar 2 canecas, uma para o Gabriel. O Gabriel já faz parte do time já, e por Eduardo Miranda, e a gente vai distribuindo entre os nossos convidados também. A gente brincou que vai mandar uma foto? Não, a gente vai mandar essa aí. Mostra aí de novo, Diogo. Vai mandar com... Uma dessa aqui, Entre Fatos na frente.
Diário de Curitiba do outro lado, e a do Gabriel dentro vai com uma foto do Marco Feliciano. Marcos Feliciano, exatamente. Aí Eu fica a preferi o escolha Mael, gostei mais da história do Mael a primeira vez. Cabe duas, metade Imael, metade Marco Feliciano. de mãos dadas os dois. Agradecendo aqui a paciência, a audiência de todo mundo. Agora são 21 horas e 21 minutos. A gente não vai pôr isso no formato podcast por enquanto, não faria nenhum sentido estar falando horário, por isso estou falando. Queria agradecer que a Alexandre Oliveira, Camila Gonda, Estela. Camila Gonda, por aqui, ó. Política e elas. Menina Estela, brava, menina brava. a braba com B, não é com V, é com B. A menina braba, colunista do Diário de Curitiba, que participa do Política e Elas toda segunda aqui no Instagram também. Isabela Lutosa, Flávia Tex, Lô Silva e Natan Souza. Uma galera entrou por aqui, outras saíram. Continuamos aqui com uma audiência fixa, praticamente, né? Obrigado a vocês que mandaram as perguntas. Gabriel Marcondes, mais uma vez, muito obrigado, meu caro. Sempre uma honra recebê-lo aqui. Espero que em breve tenhamos vacina, sejamos todos vacinados para poder fazer esse programa. Um programa ao vivo, os três juntos. Um programa ao vivo. Aí a gente traz pessoas de quem está assistindo para trazer perguntas. Ou não, né? Vai que aparece alguém pelado. Então deixa quieto também. Então, esperamos que a vacina chegue, mas enquanto não chega, é sempre uma honra. Eu estava assistindo uma live do Eduardo Esteves, daí ele aceitou uma pessoa lá, a pessoa estava cagando. E aí apareceu cagando na live do Eduardo Esteves. Então é arriscado, sempre tem risco. É melhor não, né? Só bem conhecido. Gabriel, muito obrigado. Sempre uma honra tê-lo aqui conosco, meu cara. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Diogo, mais uma vez. E aí, fazer como uma coisa assistente, tem um assunto que coçou minha garganta, que se o Brasil não tivesse problemas demais para a gente debater, um problema que passa desapercebido aos olhos de todo mundo, são essas think tanks, são esses grupos suprapartidários que financiam candidaturas e querem impor suas vontades aos partidos políticos. Esse é um assunto para a gente discutir também, Renova BR, Acredito e essas coisas todas aí, porque isso também tem um trade-off. Não é esse mundo colorido, não é essa coisa boa, não. Eu, por exemplo, estudando partidos, tenho muitas ressalvas a esses movimentos e principalmente a ação desses movimentos dentro dos partidos. A forma como eles tentam impor, né, e passar por cima das instâncias partidárias. Mas assunto não falta nesse país maravilhoso, abençoado por Deus. Então, até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a quem acompanhou. E tamo junto, vacina no braço, que se puder, fica em casa. Isso aí, se puder, fique em casa. Diogo Tavares, pauta para a semana que vem, tem alguma em mente? Você está sendo nosso pauteiro ultimamente, né? As últimas pautas são todas do Diogo Tavares. Eu tô pautudo, tô pautando tudo. Alguma ideia de pauta? Olha, mesmo a gente tomando bronca, porque às vezes a gente pensa as coisas antecipadamente, né? E a gente toma bronca aqui do pessoal, porque aí a CPI traz umas novidades, traz gente de colete, um xinga o outro, aí traz um monte de novidade e a gente acaba ficando fora da pauta. Mas não é culpa nossa, gente. O Brasil é difícil, não é para amadores mesmo. Não, e a gente é profissional, a gente só não consegue acompanhar sempre. E agora, assim, a gente tem outras pautas aí que será que a gente já revela, Ricardo? Não, vamos deixar para segunda-feira, a gente já revela, então. Vou deixar o suspense. Segunda-feira, mas vou falar algumas ideias, vou dar umas ideias. A gente está pensando em trazer uma pessoa para falar aí do que interessa, né? Que é dinheiro na campanha. Como é que esses caras financiam campanha? É com dinheiro. O negócio é assim mesmo, como o Gabriel falou aí. Não tem. Eu já falei também, né? Não é ali vindo Augusto Cury a política, não. O negócio é difícil. Tem dinheiro e quem financia. Da onde que vem esse dinheiro? Ainda mais que agora sai do nosso bolso o dinheiro, né? Sai do nosso bolso, sai do bolso de quem, para onde vai. Então tem um cara aí que a gente está para trazer para falar disso daí, que é super interessante. Como é que se financiam campanhas no Brasil? Enfim, essa é uma das pautas que a gente está pensando para trazer aí, se a CPI não nos surpreender de novo, né? E, enfim, vamos deixar o pessoal descansar, que a gente pensa bastante, vacina no braço, se puder ficar em casa, pode vacinar que não vira jacaré. Minha mãe vacinou, minha mãe estava presente aqui, vacinou, não virou jacaré. Meus parentes também vacinaram ali, tá todo mundo de boa. Se vier jacaré também não tem problema, gente. Não tem que ter preconceito, não. Tudo, né?
Fica mais É, Se fica- virar cascudo. jacaré, se virar jacaré, lago e rio não é problema em Curitiba. Tem o Barigui, tem São Lourenço. Vai poder aproveitar melhor do que agora se virar jacaré. É isso mesmo. Pois é, se virar jacaré ainda é uma boa. CPI a gente vai falar, a gente só está planejando se iremos desanimar a galera, porque no fundo, quando começar a analisar, vai dar uma desanimada, né? Mas a gente vai falar, talvez tragamos uns advogados, um pessoal do direito também, para tentar dar uma dobrada neles, assim, para eles falarem mesmo. Porque o pessoal do direito é meio pragmático, né? Não é uma crítica não, hein, Camila Gonda? Mas são meio pragmáticos, então a gente vai ter que fazer eles falarem português, não o direitês. Direitês ou Não, na verdade, pragmáticos somos nós. Eles são muito formalistas. São formalistas. juridiquês? Entendeu? O que está na lei é isso, tá. Mas o processo, como é que funciona? Entendeu? Porque quem trabalha com política sabe, a segunda coisa que importa é a lei, a primeira coisa que importa é o processo, como de fato ele ocorre. Entendeu? Como os atores lidam com isso. Né? O que, Mas a que nossa não está menina na lei, brava mas também é mais constrange. pragmática. É. Alborguete fica no chinelo, a nossa menina brava aqui. Porque a gente imagina que uma coisa porque a gente não gosta é um crime, né? E normalmente não é. O Brasil não é assim. Essa CPI vai mostrar que a incompetência do Bolsonaro muitas vezes ali não foi crime. A gente vai falar disso ainda. É uma promessa no Entre Promessas que vai ficando por aqui. Agora são 9h27. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Segunda-feira, Política e Elas, 18 horas, com Camila Abrabagonda, Geissa Franco, que já foi confundida com Geissa Arruda, e Silene Araújo, no Política e Elas, toda segunda. Um bate-papo muito legal. Eu quero agradecer a todo mundo. De novo, o Gabriel Marcondes, Diogo Tavares novamente. Um forte abraço para vocês. E aos batuques do meu filho na parede no home office, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até semana que vem, se puder. Faz ao vivo, 1h30 de live. Abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.